feriado, não é verdade? Ó, tem cadeira aqui, gente. Pode sentar aqui, não precisa ficar em pé, não. Se não tiver aqui, tem aqui do lado, perto da... Né? Pode sentar, pode sentar. Brevemente nós vamos comprar mais algumas cadeiras. Eu já falei aqui com o pessoal, vamos ter uma cadeira mais confortável aí. E já está gravando, né? Já estamos no ar. Tá saindo o som aí, alguém por favor. Eu não sei se minha filha dos Estados Unidos liga aqui, Raquel. Vou pedir para ligar para... Já comentei lá. Já comentou? Já está saindo o som então, né? Na semana passada foi realmente muito difícil em vários aspectos. Eu ainda estou com resquício da minha tosse. Nós demos aula na semana passada por honra da firma, né? Mas a gente, como vocês falaram, a gente sempre tem lutas, mas Deus é maior do que a nossa luta e Ele revigora as nossas forças. E o problema é que nós tivemos um probleminha, que a aula foi dada, mas não foi gravada. E eu recebi muitas pessoas pela internet, a irmã Elizabeth me cobrando, minha filha nos Estados Unidos e outras pessoas também, porque só deu a imagem, não deu o som. Então, como na verdade na semana passada também vieram poucas pessoas, eu vou repetir a aula e dar a aula de hoje também, ok? Então, na verdade você não vai perder, então a aula já está sendo gravada mesmo, então daqui para frente já é para valer mesmo. Antes de mais nada, deixa eu falar uma coisa importante. Como é feriado, né, tem algumas pessoas ainda viajando, e já vamos começar na próxima segunda, não amanhã, ok? Não amanhã, de amanhã uma semana, nós vamos começar lá na Barra e vamos começar a aula na casa do irmão Rodolfo. Já tem algumas pessoas, já temos mais ou menos umas 15 pessoas que vão participar da aula lá. Nós vamos dar o mesmo assunto. Então um dia, se você perder aqui, quiser assistir lá, se bem que lá vai ficar um pouco mais atrasado, mas temos pessoas novas que vão chegar também, como já estamos fazendo em Teresópolis, né? E daqui a pouco, já arranjaram mais cadeira aí, ó. Bota aqui na frente, não precisa ficar lá atrás não, se quiserem. Ninguém quer aparecer aí na frente, tá bom. Mas, enfim, então na próxima segunda-feira vai começar lá, sem ser amanhã, uma semana na Barra da Tijuca. E eu louvo a Deus porque nossos amados da internet também têm acompanhado fielmente, então têm feito perguntas e algumas delas mais adiante nós vamos responder. E o mais importante que nós temos que agradecer é a Deus, porque é Ele que, a palavra de Deus é a coisa mais séria, mais importante, principalmente nesses últimos dias. Então, muito obrigado pelo carinho, por tudo isso. Já vi que vamos ter algumas coisas. A Gleice trouxe um bolo de chocolate, ela adivinhou mesmo, então, né? E temos algumas coisas para depois da nossa aula e, enfim, que o Senhor seja glorificado por isso. Amém? Muito bem. O nosso assunto de hoje, que aliás foi muito proveitoso, eu vou fazer um resumo, mas vou tentar fazer um resumo um pouco mais longo. Eu vou falar sobre as fases da nossa salvação. Alguém sabe quantas fases tem a nossa salvação? 3? Rapaz, né? São as 3 fases, né, da salvação. Vou botar um S maiúsculo, já sabe como é que é. Deixa eu falar uma coisa. Na verdade, de um modo geral, a igreja crê que a salvação é um processo que ocorre uma vez só. O fulano foi salvo, confessou Jesus, está salvo completamente. Mas, como nós estamos vendo, a coisa é bem um pouquinho mais complexa. Tem algumas fases da nossa salvação. E antes de falar sobre a salvação, eu fiz uma pergunta na aula passada e perguntei, as perguntas mais difíceis são as mais fáceis, tá? Eu descobri isso por mim mesmo, porque às vezes a gente pensa, né, puxa, quando é que eu... E eu fiz uma pergunta aqui na semana passada: quando foi o exato momento
em que o homem tornou-se pecador. Qual foi o... né? Oi? Como é que é a pergunta? Qual foi o exato momento em que o homem se tornou pecador? O comandante está falando aqui de maçã. Mas é verdade. Ó, a Ivana respondeu tudo, hein? A Ivana responde. Eu tô deixando um pouco. Vamos ver como eles estão. Cobra fumou. No exato momento em que o homem comeu Adão e Eva. Né? Comeu Eva? Você acha que Adão era não pode falar, essas coisas não pode falar. Mas olha, você acha que não? Senão você não estaria aqui hoje. A cobra fumou. Isso, exatamente. Mas olha, no momento em que o homem e a mulher, Adão e Eva, comeram da árvore, que árvore? Do fruto, do conhecimento, do bem e do mal, que na verdade a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque nós temos que colocar a salvação em termos de Deus. Ou seja, ele comeu da árvore de quê? Foi a segunda pergunta que eu fiz. Tira o nome, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa árvore é sinônimo de uma outra frase. A árvore da morte. Aquilo ali nada mais era do que o veneno de Satanás. Porque quando ele comeu, o que aconteceu? Deus falou para o homem. Aliás, ele já tinha falado. Porque no dia em que comerdes, morrerás. Então aquela árvore, na verdade, é a árvore da morte. E quem vive pela base do conhecimento, tanto do bem quanto do mal, na verdade está comendo morte. Porque Deus disse, se vocês querem a minha vida, vocês têm que comer de que árvore? Dele, que simbolizava naquela época a árvore o quê? Da vida. Tá? Mas, por sugestão do próprio Satanás, né, ele começou a jogar algumas coisas e ele disse, não, certamente que você não vai morrer, nada disso. Começou a criar dúvidas, enfim, não vou entrar agora na história. Mas no momento em que eles comeram da... Oi? Interessante. Foi o primeiro inimigo, né, que nos atingiu. E vai ser o último inimigo a ser vencido, é verdade. Que é a morte. A morte. Exatamente, isso tem muito a ver. Então, oi. Não, é sobre isso. Pode falar, estou ouvindo. Se alimentar da árvore do conhecimento do bem e do mal, isso é uma coisa que o mundo faz naturalmente. E nós cristãos temos que ficar atentos. Exatamente. O conhecimento, tanto do bem como do mal. Isso é uma coisa boa, mas se não é colocado na prioridade certa, ela vira uma coisa maligna. Porque quando as pessoas vira morte, de fato. Se estudam não, mas tem que ser, a vida é assim e tal, e você vai largando o conhecimento bíblico, você vai largando as coisas de Deus em prol do conhecimento, né, normal da vida, de estudar, enfim. E aí quando fala conhecimento do bem e do mal, o conhecimento tem tanto do mal também. O lado bom e o lado mal. Só que o lado bom é morte também. Exatamente. Mas quando a pessoa, muitas vezes, meus familiares, tem alguns, não, mas eu estou dando o que tem de melhor estudo para os meus filhos. Agora eu pergunto. O que tem de melhor está aqui na palavra de Deus. Da palavra. Como é que você está dando? Porque é isso que vai, vamos dizer, falar determinar a vida, exatamente. Da pessoa, é o quanto de conhecimento ela tem de Deus e não do conhecimento da árvore do bem e do mal. Então essa árvore, ela simboliza realmente todas as... mas ao mesmo tempo simboliza todas as culturas e civilizações de sabedoria e de entendimento, que muitas vezes o mundo pega isso como se fosse, entendeu? Estou investindo no meu filho. Tá investindo, mas e
E a parte espiritual, que esse é o maior investimento. Né? Então, Bom, era só isso aí para você. então, no momento em que o homem comeu da árvore da morte, ele passou a morrer. A outra pergunta que eu fiz, que essa agora fica mais fácil, que partes do homem é que morreu? Qual é a composição física do homem? Quando Deus criou o Adão, né, do pó da terra, mais o que? O homem foi criado do pó da terra e de que mais? Não, de uma neblina que subia. Não tinha chuva ainda naquela época, mas tinha uma neblina de Deus que se misturou com o pó, que era molhado, e ele conseguiu fazer o homem, e aí ele soprou nas narinas. No ouvido não, quem falou ouvido aí? Ah, deu vida. Soprou no ouvido. Sobrou um sopro de vida, né? E aí diz que o homem o sopro do Espírito era a parte espiritual do homem, né? Era a parte de Deus. Tinha a parte física, e diz que quando o Espírito de Deus entrou pelas narinas do homem, ele se tornou em quê? Diz lá. Alma vivente. Então, Adão foi criado corpo, espírito e alma. Mas no dia em que ele comeu da árvore do conhecimento, a árvore da morte, o veneno de Satanás, eu fiz a pergunta: quais foram destas três partes que morreram? O espírito e as outras duas não? A alma morreu também? Morreu. E o corpo também. Ou seja, o homem morreu nas três partes. Ele foi corrompido nessas três partes. Isto significa que a partir daquele momento, Deus veio para salvar o homem, não foi isso? Veio a promessa ali. Salvação, de um modo geral, como eu disse, as pessoas dizem: ah, o espírito estava morto e aí ele precisa de salvação. Não, a salvação do ponto de vista de Deus tem que ser nas três partes. Primeiro no espírito, né? Eu fiz aqui. O espírito do homem se tornou morto, então ele precisa de salvação no espírito dele, porque cada um tem um espírito, certo? Espírito, depois a outra parte, a alma dele, não é isso? Que ele é aonde ele expressa pelos pensamentos, pelos sentimentos, pela vontade, pelas decisões, pela capacidade que ele tem de se relacionar. Isso é a alma dele, que é uma parte distinta, diferente do espírito. Qual é a diferença do espírito para a alma, então? Deus, quando falava com Adão, hoje em dia, quando Deus fala com a gente, ele fala onde? Ele fala na minha alma? Ele fala no meu espírito, porque é a única parte que é comum a ele. Se Deus é espírito, ele só pode falar no meu espírito. Hein? O Espírito testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus, que eu fui salvo, que eu fui restaurado. Mas eu expresso a vida de Deus no meu espírito, com o espírito dele, eu tenho que expressar através de quê? Da minha alma. Deus jamais vai ser expresso e as pessoas vão reconhecê-lo se não for através da minha alma. E também através do meu corpo. Certo? Então, com isso, a terceira coisa é o corpo, né? Ok. Muito bem. Destas três partes aqui, o espírito do homem, quando é que o espírito do homem foi salvo? Ou ele precisa ainda de sofrer um processo para ser salvo? O homem pecador. Jesus veio para salvar o pecador, não é isso que a gente diz? Na verdade, vamos fazer aqui uma coisa. Jesus morreu na cruz para quê? Pois é, mas essa frase, para nos salvar, ela é muito limitada. Salvar o quê? Salvar o quê?
a gente diz nos salvar dos nossos pecados, não é isso? Mas essa é uma frase ainda muito... Está errado. Eu não estou dizendo que está errada, ela está incompleta. Se o homem morreu no corpo, na alma e no espírito, entrou a morte, o homem precisa de salvação? Tudo bem, troca a palavra salvação por uma outra. Se ele morreu no espírito, na alma e no corpo, Jesus veio para trazer o que para ele? Veio para trazer vida. Então, salvação, a melhor expressão que a gente deve usar é: o fulano está morto. A gente diz que está em pecado, né? Mas isso não é tão relevante, tão forte quando você dizer: o fulano está morto. Como que ele está morto? No espírito, na alma e no corpo. Por que ele está morto? Hein? Não ouvi. Até rimou. Ah, até rimou. Pois é. Eu tenho um lado poético também, viu? Artístico, não é só você que fica lá na internet dançando lá, não, eu já vi. Moraes. É verdade. Por quê? Porque entrou morte no espírito, entrou morte na alma, entrou morte no corpo. Tanto que o corpo do homem morre, não morre? Morre. Fulano morreu, não sei o que morreu. Por que isso? Porque ele precisa de salvação ou de vida no seu corpo. Tem pessoas doentes emocionalmente na sua alma, não tem? Nós só chamamos de pecado, não é isso? Você viu como pecado é uma palavra limitada. Fulano está em morte. Jesus morreu na cruz então para trazer o quê? Vida! Foi isso que João falou. Não, Jesus morreu na cruz para perdoar o seu pecado e te livrar do inferno. Tem uma verdade aí por detrás, mas não foi esse o objetivo principal. Jesus não morreu na cruz a não ser para trazer com que eu tivesse vida primeiro no meu espírito, segundo na minha alma e no meu corpo. Então as três partes do homem precisam ser alcançadas. Qual foi o momento na vida do homem, veja no momento da sua vida em que o seu espírito foi salvo? Quando foi? Na cruz. Quando ele estava lá na cruz há 2000 anos atrás, o seu espírito já estava salvo ali? Quando tudo está consumado. Tá, mas que momento foi exatamente em que o seu espírito deixou de morrer e passou a viver? Como é que você tem vida no seu espírito? Eu confesso Jesus. Confesso Jesus como Salvador. Ou seja, Quando você aceita. ou seja, quando a vida dele entrou no meu espírito, consequentemente porque eu o aceitei. Mas vamos fazer a diferença. Hein? Pode mudar a Pode palavra. mudar, ele aceitou, falar, recebeu. Pois é, aceitou, recebeu o quê? O que nós aceitamos? Não é só o perdão dos pecados. Nós aceitamos a vida dele. A salvação nada mais é do que o próprio Senhor Jesus Cristo, que é o Filho de Deus. Ele entrou no meu espírito. Não foi uma ideia que me libertou do meu pecado. Isso é completamente diferente. Não é mais forte? Por que você é salvo, filho de Deus? Você tem o perdão dos seus pecados? Por que você é uma pessoa feliz? Porque Jesus entrou no meu espírito. E no momento em que ele entrou no meu espírito, eu recebi a vida dele. E essa vida não morre jamais, eu não perco jamais. E como eu recebi a vida dele, consequentemente, os meus pecados foram o quê? Perdoados. Foram perdoados. Então, na verdade, você recebeu a vida de Deus e os pecados foram perdoados, e não o inverso. Tá? Eu mostrei aqui que alguns textos para comprovar essa verdade, e para dizer o seguinte: significa que o espírito do homem, então, quando você confessou Jesus ou recebeu, tá bom, bota como você quiser. A partir daquele momento, nunca mais o seu espírito vai morrer, certo? Sim ou não? Certo. Mas como é que tem pessoas que dizem assim: cuidado que você pode perder o quê? A salvação. A salvação.
Ou seja, você pode perder a vida de Deus que está no seu espírito? É possível isso? Não. Mas por que as pessoas dizem isso? Conhece a Bíblia? Tem conhecimento. Elas têm um conhecimento muito limitado. Eu posso entristecer o espírito. Sei, mas perder a salvação não pode. Então, eu vou ler rapidamente os textos. Tem 500. Eu tenho que pegar 2 por causa do tempo. João capítulo 10, versículo 27 a 29. Tá? João 10, 27 a 29. Olha só. Jesus estava dizendo lá para os discípulos: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, tá? E elas me seguem. Eu lhes dou perdão de pecado. É isso que está aqui? Não. Isso aqui eu que acrescentei. Mas é assim que a gente diz: não, eu sigo Jesus e tal, porque ele me perdoa os pecados. Não diz isso. Eu lhes dou a vida eterna. Epa, você está vendo a diferença? Salvação é receber a vida eterna. É a vida de Jesus que é eterna. Se é eterna, significa que ela não pode o quê? Ser perdido. Perdida ou perecer. Aí ele diz aqui: jamais, Jesus já sabia disso, ele falou: jamais perecerão. Essa vida que eu dei, ela é eterna e não tem condição de morrer. Embora tem pessoas que estão, eu não quero falar, mas eu quero dizer o seguinte: uma vez que você foi salvo no seu espírito, você é salvo para sempre, porque aquela ali é a vida do próprio Senhor Jesus. Ok? Tem outros textos. As pessoas quando falam, na verdade, eu acho que elas não sabem, assim, as pessoas, me incluo também, Tá. mas assim, elas confundem o espírito com a alma. Não é? Com a alma, exatamente. E até com. Exatamente. Você quer ver uma coisa? Isso é verdade. Porque às vezes na alma dela, vamos dizer assim, que ela morre, ela sofre alguma coisa, ela cai em pecado, ela diz: perdi minha salvação. Então, é exatamente isso. E nós não podemos confundir uma coisa com a outra. No Espírito, a salvação é eterna, e isso já não precisa. Alguém precisa aperfeiçoar o seu espírito para a sua salvação? Não. É definitivo. Ali, Deus, através de Jesus Cristo, já está restaurando o homem, e ele tem que restaurar nas 3 partes, não é isso? Se o homem não for restaurado no espírito, na alma e no corpo, ele vai ficar com a sua salvação o quê? Capenga. É ou não é verdade? Você nunca pensou assim, né? Não, eu só fui salvo no meu espírito, o resto não precisa. Jesus veio para restaurar o homem espírito, alma, ou seja, a alma também precisa de quê? Salvação, ou restauração, ou vida. Quem falou aí? Salvação é vida. E a vida restaura, perdoa pecado, traz alegria, traz tudo mais. Por isso que eu gosto de colocar sempre salvação, não como perdão de pecados, mas vida. Uma vez que eu tenho vida, meus pecados foram perdoados e já não tenho mais nada a ver com isso. O outro texto, João 1, 12 e 13, apenas para você, para registrar, embora a Bíblia está cheia disso, principalmente nos evangelhos. Mas a todos quantos o receberam, não é isso? Ou confessaram, ou receberam o que é a vida dele, não é isso? Ele, Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aqui no caso, eu me torno o primeiro filho de Deus quando eu recebo a vida de Deus no meu espírito, não é isso? Você recebeu o poder de ser feito filho de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Você quer ver uma coisa? Ah, mas viu aqui, pastor, aqui está diferente, porque é um nome. Não está nada diferente. Porque o nome substitui o nome de uma pessoa.
Qual é por exemplo, qual é o meu nome? É difícil, desculpa, não sabia o meu nome. Gustar, hein? De repente vai que a gente fala uma coisa e a outra. Então você sabe. Ela já é prevenida comigo. Dupla personalidade? Ó, cheio, meu rei. Chegaram da Bahia aí, já estão. É que eu falo Júlio. Tão devagar, igual baiano. Se eu falo isso, qual é o meu nome? Júlio. Na verdade, o que o meu nome é? Sou eu mesmo. O meu nome sou eu, é a minha vida. Quando a gente fala não em nome de Jesus, você está falando é na pessoa dele. Tem uma diferença. Então, para serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os que creem na vida dele, dentro dele. Não é só, eu uso o nome de Jesus, não, é a pessoa. Você não foi salva por causa do nome. Você foi salva por causa de Jesus, que é o nome, é ele mesmo. O nome Júlio denota o quê? A pessoa de Júlio. Se eu não tivesse nome, eu continuaria sendo essa pessoa linda, bonita, maravilhosa, renovada, salva, abençoada. Ninguém diz amém, né? Amém. Tá bom, é porque você não me vê assim. Vai pastora Raquel, diz amém. Eu acho que para ela é mais difícil. Nós ficamos esperando a Raquel para poder acompanhar. Vocês agora têm um problema quando eu faço uma pergunta. Tá bom, não tem problema. Pessoal. É, pessoal. Tá A Raquel vai falar para restaurar. Restaura, senhor. Restaura. Ok. Os quais não nasceram do sangue, Jesus disse, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O meu espírito recebeu a vida de Jesus porque eu nasci pela vontade de quem? De Deus. De Deus. A sua salvação você não tem parte nenhuma. Você nasceu de novo pela vontade de Deus. E quando Deus colocou a vontade dele, iluminou a sua vida e disse, eu vou jogar minha vida dentro dele, você creu e recebeu porque a salvação é pela fé, não é isso? E a fé é um dom de Deus, não é? O que é um dom de Deus? É uma capacidade que Deus dá para você acreditar nele. Sabe que capacidade é essa? O dom, na verdade, é a própria vida de Deus expressa dentro de você. Amém. Nós estamos muito preocupados em virtude. Não, é pecado. É virtude de Deus. Não! Entrou vida em mim, acabou o pecado, fui perdoado para sempre, tenho a vida eterna para sempre e no meu espírito para sempre. Mas eu terminei dizendo que esse aspecto da salvação, ela tem uma implicação com o quê? Com o meu presente, com o meu passado, com o meu futuro. Passado. Tem a ver com o meu passado, não é isso? Olha aqui, ó. Presta atenção. Porque eu fui salvo e tudo que aconteceu na minha vida no momento em que a vida de Jesus entrou dentro de mim, ele começou a restaurar a primeira parte do meu ser, que é o meu espírito. Todo o meu passado, agora o que aconteceu? Caiu no mar do esquecimento, acabou, foi perdoado. Ou seja, nós sabemos que vai ter um tribunal de Cristo, não é isso? Que vai ser a aula imediata bem no final. Quando eu chegar no meu tribunal, no tribunal de Cristo, Jesus vai tocar no assunto dos meus pecados? Não. Hein? Não. Eu quero assim, não! Absolutamente. Não, ele vai falar das nossas obras. Espera aí, calma. Não, responda a pergunta. Não. O meu pecado vai estar em jogo? Não. Não. Nem o pecado do passado, nem o que eu fizer na hora da minha morte, também? Não, Pico. Ele falará das nossas obras. Isso. Vai, A professora aqui, ó. Meu Deus do céu. Vai, tia Raquel. Tá bom, vai, tia Raquel. Tá bom. Tá bom. Agora vamos falar. Então isso aqui já é um assunto resolvido, ok? Eu não preciso fazer mais nada.
Quando é que vai acontecer a salvação do meu corpo? Todo mundo tem o corpo. Academia, fechar a boca. A academia, fechar a boca, vai salvar temporariamente. O corpo do homem não caiu, não entrou morte no corpo? Entrou ou não entrou morte? Ele não comeu da árvore. Se entrou morte, tem que entrar o que agora? Vida. E da mesma forma, a pergunta é, quando que vai entrar vida no seu corpo, no meu corpo, e que nunca mais vai entrar morte? Quando nós vencer a morte, Jesus voltar. Quando vencer a morte, quando? Quando Jesus voltar? Quer dizer que então, se ele não voltar, meu corpo vai morrer. Quando nós ficamos unificados. Depois do Tu quer, vem cá. Depois dos 1000 anos. Depois de 1000 anos? Tá ferrado. Estamos ferrados. Vou passar 1000 anos com um corpo de morte ainda? Mais ou menos. Não, quando a gente... Mais ou menos. Esse negócio de mais ou menos é pra terceiro sexo. Vai ter restaurante no milênio. Hein? No milênio, antes do... A salvação do seu espírito foi no dia em que você confessou Jesus. Nem consegui pegar a cola. E o seu corpo? Quando ele voltar, que ele vai... Tá bom, Jesus vai voltar. Jesus está vindo. Os mortos vão se levantar na terra. O povo vai ser glorificado. Então os mortos só que vão receber a salvação do Ai, isso corpo. é muito difícil. Não tá, é tão fácil. Desenrola, vamos ver. Desenrola. Ah, Os tá 10 lembrando, vai pai. O povo vai ser glorificado. Desenrola esse Pô, exatamente, veja só. Peraí, tá certo? Peraí, Tá certo. Você vive todo dia? Peraí. Peraí, gente, vamos... Você vive? Você está vivendo hoje? Você viveu hoje? Claro não, você morreu. Em termos de corpo, eu estou falando no seu corpo. Eu hoje estou ficando mais velho. Eu morri mais hoje, 61 anos. Ai, meu pai, ai. A vacina da gripe. Ó a vacina. A irmã já mandou tomar vacina da gripe. Eu falei. Ai. Você venceu. Já pode tomar. Era da área de saúde, já mandou. Pode tomar, eu. Olha, tá vendo? Nós não estaríamos possível. Não, Isso aí. O que é isso aqui? É que o meu corpo é morte. Eu não é morte. Quando é que eu vou ter vida no meu corpo? Teimosia também, meu Teimosia é parte da alma. Teimosia. É morte, é morte. Vai bagunçar. Peraí que eu tô... Tira as escamas. Olha lá. Não tá dando. Vamos ler Romanos capítulo 8, versículo 22, versículo 23. Nota aí. Mas eu não entendi o do corpo. Mas eu não falei, já foi falado, mas não foi falado, mas tem que ser assimilado. Ele falou e... Então vamos lá. Oi, por quê? Romanos 8. Ah, ele chutou, ele não tá sabendo. Romanos 8. Romanos 8, 22 e 23. Obrigada. Tá? Vamos ver aqui, ó. O que eu quero dizer é o seguinte, antes de você ler, eu quero dizer o seguinte. A salvação do meu corpo e do seu não é na academia, como ela falou, não. Só vai acontecer quando Jesus voltar novamente, como o Fábio falou, porque ele, né? Quando Jesus voltar, a primeira coisa que ele vai fazer, depois de pegar os corpos das pessoas que estão mortas, não é isso? Ele vai colocar a vida, ou seja, a salvação no corpo dela. Eles serão transformados, certo? Nós, os vivos, que estivermos vivos por ocasião da vinda dele, estamos com o nosso espírito já salvo para sempre. Mas o nosso corpo ainda é um corpo de morte. Qual é a primeira coisa que ele vai fazer? Transformar. Vai transformar ou salvar o meu corpo instantaneamente, em uma fração de segundo, e o meu corpo vai sair a morte que entrou, não foi isso? Quando ele comeu da árvore da vida, entrou morte no corpo. Ou seja, instantaneamente, como aconteceu com o meu espírito, entrou a vida no meu corpo e nunca mais eu vou morrer. Vai começar o milênio. Com o meu corpo, eu vou ficar o milênio, eu vou poder voar, vou poder fazer isso aqui depois. Isso aí é uma outra aula.
Mas deixa eu te mostrar aqui que a redenção, a regeneração, que significa colocar a vida de Deus no corpo, vai ser a primeira coisa que ele vai fazer depois de ressuscitar os mortos e transformar o nosso corpo em corpo de glória, ou seja, o mesmo corpo que Jesus tinha. Você lembra, antes de eu ler o texto, você lembra quando Jesus chamou Pedro, Tiago e João, que eram os mais íntimos, e ele subiu lá no monte, e lá no monte da transfiguração, o que aconteceu? Moisés, viram Moisés? Não, esquece Moisés. Moisés era exatamente morte. Não, Jesus foi o quê? Transfigurado diante deles. O que significa transfigurado? O corpo dele Sofreu uma transformação no corpo, né? Transformação como? O que é hoje nós? Parecia um fantasma ele, meio branquiçado. Isso é o que? Ou seja, o que estava, a realidade do que era Jesus dentro, apareceu para onde? Para fora. O que o fulano está transpirando? O que é? Puxa, eu estou suando. O que é suor? O que é suor? Gotículas De água que estavam aonde? Dentro. E vieram para fora. A transfiguração significa que o Jesus que os discípulos conheciam, lá barbudo, possivelmente cabelo grande, sei lá, que seja, aquele era o Jesus verdadeiro? Não era. Mas era só a casca, porque ele era o véu, que era a carne, mas o Jesus, o Deus verdadeiro, estava dentro. Quando ele transfigurou, o que estava dentro foi o corpo glorificado. Dali Jesus podia fazer era a vida 100% do que é Jesus e o Pai. Era a vida 100%. Jesus estava dizendo: ei, vocês um dia vão ser transfigurados também. Ou seja, vocês vão ter 100% da minha vida no seu corpo. Depois ele se transfigurou de novo e voltou ao homem normal. Tá? Então, agora vamos ler, olha só. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Pelo contexto, o apóstolo Paulo está falando que, o nosso corpo, a gente sofre angústias por causa de doenças, de enfermidade e até por causa de morte. Toda a criação, mas olha só, e não somente ela, toda a criação, os filhos de quem for, que não são cristãos, mas ele diz, mas também nós que temos as primícias do Espírito. O que é ter as primícias? O que significa a palavra primícias? As primeiras coisas do Espírito. Nós temos as primeiras coisas do Espírito. Aonde? Qual foram as primeiras coisas que o ser humano teve para ser restaurado do Espírito de Deus na vida dele? Vida. Aonde? No Espírito. No Espírito. Nós que já temos a primeira parte do Espírito de vida no nosso Espírito, nós ainda estamos gemendo no nosso corpo. Precisamos da vida dele no nosso corpo. Quando vai acontecer isso? Paulo está explicando quando vai acontecer. Segue. Igualmente gememos, nós que já temos a vida no Espírito, a salvação, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando, ou seja, esperando o quê? A adoção de filhos. Ei, mas espera aí, nós já não somos filhos de Deus como lemos antes? Só no Espírito. Mas estamos aguardando a adoção de filhos. Aí ele põe uma vírgula, ou seja, a redenção do nosso corpo. A salvação do corpo vai vir exatamente quando Jesus vier. O seu corpo, as células, vão ser transformadas. Vai ser o mesmo, um corpo físico, mas glorificado. A tradução aqui diz que nos liberte completamente. Que nos liberte completamente. É um adendo.
Mas o importante é saber isso, a redenção do corpo. Deixa eu ler Filipenses 3. O apóstolo Paulo em Tessalonicenses fala sobre corpo incorruptível, vai ser revestido de incorruptibilidade. É porque não é o assunto da aula, é só mostrar alguma coisa. Filipenses 3 vai mostrar exatamente isso também. Como eu te disse, eu podia usar mais 20 versículos que fala só sobre a salvação do corpo e vai ser no exato momento da vinda de Jesus, tá? Filipenses 3, 20 e 21. Pois a nossa pátria está nos céus. A palavra melhor aqui, pátria, é nós somos cidadãos dos céus. Pátria é o lugar do cidadão, né? Onde você nasceu. Qual é a sua pátria? É o Brasil, então você é um cidadão brasileiro. Nós nascemos do céu, por isso nós somos... A nossa pátria está lá porque nós nascemos da vida de Deus que veio do céu, ok? De onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Opa! Estamos aguardando o Senhor Jesus Cristo? Peraí, mas ele já não veio, já não nos salvou no meu espírito? Mas aqui diz que nós estamos aguardando, não estamos? O Senhor Jesus Cristo, o qual, Senhor Jesus Cristo, transformará o nosso quê? Nosso Corpo de humilhação. Não está falando sobre salvação, não. Do meu espírito. Eu estou aguardando esse Jesus que vai transformar o meu corpo de humilhação ou corpo de morte. Que o que eu tenho... Nós morremos a cada dia, não é verdade? Vivemos no espírito, mas morremos no corpo. No momento em que uma criança nasce, ela na verdade ela não nasce, ela o quê? Começa a morrer. No corpo dela começa a morrer. É porque nós temos uma coisa chamada fator tempo, que a gente diz, não, ela nasceu, tem 9 meses, agora fez 1 ano, fez 2 tempo. Ei, mas na verdade ela está morrendo, porque daqui a pouco ela vai ficando velhinha, enrugadinha, ela começou a morrer. O corpo morreu porque no dia em que Adão e Eva comeram do veneno da morte, eles já começaram a morrer. E o corpo também precisa de salvação, certo? Certo. E essa salvação só quando Jesus voltar, vai ser instantânea, como foi aqui. Só para continuar, ele vai transformar o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Ou seja, glória na Bíblia é a expressão viva do que Deus é, 100% vida. O meu corpo vai receber 100% da glória de Deus, porque no meu espírito eu já tenho. Continuando. Pastor Júlio, então quando diz assim, a pessoa não ia falecer de acidente, né? A morte já entendi. A morte já está lá dentro dela, desde que ela nasceu. Vai pegando idade e vai pegando idade. Não vem a falecer por acidente. Quando ela... Morte prematura. Por acidente. Assim, a pessoa não foi por tempo não certo. foi por tempo, mas ela morreu. Por que ela morreu? Porque se ela não tivesse morte de dente, o carro podia bater nela, jogar de lá pra cá e não ia morrer. Igual o filme desenho animado. Já viu o gato, batão, cai no trator. Em relação a isso. Mas por que ela morreu? Porque o veneno do pecado, que é a morte, entrou no dia em que ela comeu da árvore do conhecimento. Ela disse, ela comeu da árvore. O que o diabo faz foi ter lançado a morte dentro de nós desde o início. Você já nasce em pecado, em morte. Você não precisa de acidente, de nada disso. Você pode... Ninguém tem toda a saúde do mundo. Por quê? Porque tem uma coisa dentro de nós que chama-se morte, que é o veneno da serpente. Lembra que ele falou? O último inimigo a ser vencido... olha, você quer ver mais para provar isso? Não vai ser a morte, o inimigo a ser destruído, vai ser jogado... Porque a morte é um espírito. Vai ser jogado dentro do lago de fogo. Durante o milênio, você quer ver uma coisa? Durante o milênio que Jesus voltou, vai começar o milênio e os vencedores vão reinar com ele, não é isso? Você sabe quem vai reinar com Jesus durante os 1000 anos? Os que foram salvos aonde?
Espírito, na alma e no corpo. Na alma e no corpo. Olha, presta atenção no que eu vou falar, hein? Se você foi salvo apenas ou restaurado só no seu espírito, só no seu corpo, o que é grande coisa, não é? Mas se a sua alma não foi salva, esse que vai ser o próximo passo que eu vou falar agora. Então veja só, por ocasião do milênio, aqueles que receberam o corpo glorificado de Jesus, e eles podem voar, eles podem ir de lá para cá, e não tem como na época do milênio matar uma pessoa que tem o corpo glorificado, certo? Não tem como. Mas por ocasião da volta de Jesus vão ter ímpios e pecadores que têm o corpo dele, não tem? Eles não vão receber o corpo glorificado. Eles têm o que ainda dentro deles? Morte. Você acha que quando Jesus... As pessoas falam assim, não, Jesus veio, vai julgar todo mundo para o inferno, os salvos para o céu e acabou. Não. E os 1000 anos? Eu vou falar outras coisas e mostrar para vocês que até na época do milênio, no final do milênio, tem gente morrendo e tem gente sendo... Tá? Nossa, eu pensei que era uma coisa preta entrando ali. Já pensei que era um anjo da morte. Eu vi carrinho silêncio. Hein? Sai dentro, sai de mim. Hein? Isso aí estava pago para fazer parte da aula. Bom, vamos lá. Tudo bem. A salvação então do meu corpo está ligada ao meu passado, meu presente, ao quê? Futuro. Meu futuro. Então eu sei que o meu corpo só vai ser salvo aonde? No futuro. Não adianta academia, esquecer nada disso. Você pode ter saúde, você vai morrer a cada dia, porque existe uma coisa que é morte dentro de você. Ok? Mas pastor, mais o quê? É evidente. Quanto mais de Deus, o Espírito de Deus estiver em nós vamos ter vida. No certo. Nosso corpo. Isso é verdade. O que ela falou é uma outra aula. Mas é verdade. Vale Deixa eu falar. O livro de... Exatamente. Porque, na verdade, a gente vê muitos cristãos mortos na sua alma, né? Isso é um aspecto... O cara só fala em doença, só fala não sei o quê. Ele só fala no que ele tem dentro dele, é verdade. Tristezas na alma, de coisa. Por quê? Fraqueza, pecado, doença, enfermidade. Mesmo no meio do povo de Deus fala isso. O nosso corpo está limitado você não vai poder voar, você não vai poder fazer muita coisa que quando nós formos transformados, nós vamos... É isso, mas olha só, a boca fala do que o coração está cheio, mas tem um outro fator, isso aqui eu vou, já que ela tocou nisso e você tocou, existe um livro na Bíblia que foi escrito para comprovar que você pode hoje, são poucas as pessoas, você pode hoje vencer no seu corpo, você pode ser até trasladado e glorificado. Você crê que uma pessoa hoje pode, o corpo dela, que tem morte, mas se ela fizer uma determinada coisa, ela pode ter o corpo glorificado como Jesus teve, e ela pode ser... Tem isso na Bíblia, mas responde para mim, você crê que você pode conseguir? Que tem na Bíblia, tem. Filipe não foi trasladado? Foi. Ele estava lá pregando o evangelho na cidade de Samaria, que estava um avivamento tremendo, ele era um evangelista de sinais e prodígios. De repente, porque alguma coisa aconteceu, o que aconteceu? O Espírito Santo fez com que o corpo dele fosse o quê? Glorificado. E quando ele foi glorificado, a essência da vida de Deus tremenda na vida dele transformou em glória, e ele voou para um outro lugar, para o deserto. Onde estava o eunuco, né? Onde estava o eunuco, que estava lendo uma passagem de Isaías,
e não tinha ninguém para falar para ele. Então Deus falou, esse homem está preparado. Levou ele, foi lá, pregou e determinado momento, não precisava mais, o Filipe foi trasladado, porque trasladação é no corpo. Ele voltou para onde ele estava. Enoque ele andou tanto com Deus, que foi um rapaz na época de Adão, lá na primeira, segunda, terceira geração. Ele andava tanto com Deus que ele não experimentou a morte. O corpo dele, a alma, o espírito foi levado ao céu. Qual é o livro da Bíblia que o apóstolo Paulo dá uma dica de que você pode passar por isso também? Ela falou, mas não disse qual foi. Paulo foi ao terceiro. Ele foi transfigurado. Aliás, a gente gosta muito de um texto. Aquele que foi, ao que de antemão conheceu, predestinou. A gente sabe isso, com uma doutrina de predestinação, mas você não pega tudo. E aos que predestinou, ele chamou. E aos que chamou, ele justificou, transformou sem culpa, salvação. E aos que glorificou. Ei, peraí. Glorificou significa que aquele que foi chamado e predestinado em vida pode ser cheio da glória da vida de Deus. Glorificou. O tempo do verbo está onde? Futuro uma pinóia. Glorificou. Poderia ser, e aos que chamou, glorificará. Não é isso? Mas não é isso que está escrito lá. Potencialmente, Paulo diz, no livro de Romanos, eu estou estudando o livro de Romanos, já preparei algumas aulas, vai ser uma outra série. Este é o livro mais completo de toda a Bíblia. Foi eleito, o apóstolo Paulo, no livro de Romanos, foi eleito no século passado como o livro mais perfeito e completo e maduro e incrível, porque é um livro de leis, porque Paulo era um advogado, e ao mesmo tempo ele fala de 3 leis ali. E só para responder, porque a minha mulher me provocou, e quando a mulher provoca a gente tem que... E o Fábio também... Então eu tenho que dar resposta. Senão ela chega em casa e diz, você não falou o que eu falei, não dei bola para ela. Então eu tenho que encher a bola dela para ir. Sabe como é que é, né? Estou ensinando a Gleice. Viu, Gleice? Gleice, fala na hora certa, amém? Tá quietinha. Tá quietinha hoje? Não, ela pode falar. Ela pode. Tô aqui na filmagem, aqui não pode falar. Tô aqui na filmagem, não pode. Quando não vem, ele sente falta. Palmas pra ela, vai pra luz. Não fica provocando, gente. Você sabe. Já discorda. Meu Deus do céu, velho. Nunca se deram. Vai ser agora, né? Vamos lá, fala mesmo. Vamos lá, glorificou. Aos que glorificou o quê? Justificou. Não, os que justificou, glorificou. Glorificou, santificou. Mas não é isso que eu quero falar. É para mostrar que tudo já estava no passado, já aconteceu. E tudo pode acontecer. Você pode ser glorificado hoje e ser trasladado. Mas o que eu faço? Lógico, eu teria que explicar agora no livro de Romanos, que o apóstolo Paulo fala, se não me engano, lá pela altura do capítulo 8º, depois dele gastar 8 capítulos condenando todo mundo, ele diz que existe, um resumo rápido, o livro todo fala que existem 3 leis. Primeiro, a lei de Deus, que exige que o homem cumpra, porque quem não cumprir tem que morrer, está condenado. E Paulo escreveu os 3 primeiros capítulos para dizer que toda criatura está condenada. Os gays que trocaram, está lá no início do livro diz, porque em vez de adorarem a criatura, começaram a adorar o Criador, adoraram a criatura. Não está lá no livro? E Deus entregou a imundícia para que eles desonrassem os seus corpos entre si, homem com homem, mulher com mulher. Está lá no livro de Hebreus. Se alguém acha
que os pastores são homofóbicos, que não pregam. Isso é uma bobagem. Se você quer acusar alguém, acuse o apóstolo Paulo, que falou em nome de Deus. Tá? Tá lá escrito. Condenou os religiosos, condenou os caras de justiça própria. Ninguém tem salvação. Agora acabou. Todo mundo está frito. Aí ele começa o capítulo 8º dizendo: agora, pois, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque Ele te livrou das duas leis que ele gasta mais 3 capítulos para falar. Da lei, é um livro de leis. A lei do pecado e a lei da morte, que operam juntas. A lei do pecado foi quando Adão comeu do veneno de Satanás. Por causa disso entrou uma outra lei, que é a morte. Ele teve que morrer nos 3 sentidos. Finalmente ele fala sobre a última lei, que ele chamou de a lei do Espírito de vida. E nessa lei, eu estou resumindo o livro, 16 capítulos, em 10 minutos. Ele disse que tem possibilidade de você ter espírito e vida no corpo, na alma, no espírito hoje. E a condição que ele põe lá, que está por altura do capítulo 8º, que eu não é aula agora, ele disse: se você fizer uma coisa, colocar o versículo diz assim: porque a mente, que é uma parte da sua alma, colocada no Espírito de Deus, gera, conclusão, a lei do Espírito da vida. Ou seja, até o seu corpo, que morre a cada dia, se você sempre põe a sua mente nas coisas do Espírito, você pode ser hoje trasladado e não experimentar a morte. Porque Jesus falou em várias ocasiões ali e disse: porque há muitos aqui dentre vós que não vão experimentar a morte. Ou seja, que poderão ser trasladados. Ei, pastor, peraí. Se você põe a sua mente, que não é o espírito, é a mente, Que é a alma, né? que é uma parte da alma, é a parte líder da alma, é muito simples. Se você põe a sua mente nas coisas da alma, do homem, do sistema do mundo, aonde você coloca a sua mente, aquilo vai captar para você mais morte. Por isso que ele diz: quem coloca a sua mente nas coisas do Espírito gera vida e paz. Mas se você cristão, porque a palavra é para o cristão, coloca a sua mente na morte, ou seja, até nas coisas boas da alma, aquilo vai gerar morte. Você vai, mesmo sendo salvo no seu espírito, recebendo a salvação do seu corpo, quando ele vier, você vai morrer e vai viver uma vida horrível. É o que o cristão hoje precisa, dessa restauração e viver essa qualidade de vida como vivia na igreja primitiva. Olha, eu tenho coisas sérias para falar sobre trasladação, isso tudo. Se eu falar agora, você vai dizer: esse cara pirou. Pastor está inventando. Eu não estou inventando nada. Porque se Paulo foi trasladado e João foi trasladado no espírito dele, ele começa dizendo: olha, eu fui trasladado, não sei se com o meu corpo que eu estava ali ou se era um outro. Ele não quis falar, como Paulo mesmo disse: eu fui trasladado há 14 anos atrás, fui no trono de Deus no céu, e fui também no centro da terra onde está o paraíso, e ouvi coisas que na minha língua original, palavras inefáveis, como ele diz, o homem não existe palavras para descrever o que eu vi em espírito. Mas, por isso que eu falo só com vocês, como ele escreveu, coisas sobre Jesus Cristo crucificado na cruz. E mesmo assim, a gente fala da crucificação de Jesus, muito crente já fica assim: quer dizer que então existe, quer dizer que eu posso sair do meu corpo, posso fazer. Você pode fazer muito mais. Se você põe a sua mente nas coisas do Espírito, ou seja, e ele está dizendo, na palavra, no estudo da palavra, junto com uma coisa chamada oração no Espírito, você
Você crê que você pode ir no paraíso hoje e voltar? Creio. Crê? Pelo menos um creu. Você pode ouvir palavras do Jesus glorificado, que está à destra de Deus, você pode ir e voltar. A gente crê, sabe o quê? Ah, o fulano morreu, foi no inferno. E tem muita gente que vai no inferno mesmo. E viu coisa do inferno, viu o diabo, viu isso, viu um túnel sem não sei o quê. Mas põe a sua mente na palavra de Deus, no estudo de Deus. Quando você menos esperar, Deus vai te pegar e vai... Estou precisando que você vá lá na Suíça, porque tem um eunuco lá precisando de uma palavra, e como lá não tem ninguém, e Deus vai te levar lá, como levou o Felipe e tal. É bíblico ou não é? É, mas a gente diz, não, mas eu estou longe disso. Muito simples. Põe a sua mente, estude a palavra, ore no Espírito. Seja cheio da vida de Deus na sua alma. Que eu vou te dizer uma coisa. A morte, você pode dizer, morte, onde está a tua vitória, o teu aguilhão? Tu vai prender outro, mas não a mim. Porque eu estou cheio da vida de Deus, e no meu corpo, e na minha alma, e no meu espírito. E a prova é que o próprio povo de Israel passou 40 anos no deserto, nem a roupa deles. Enfermidade nenhuma! Se eles puderem enfrentar isso, hoje a gente não pode, é porque nós botamos muito a nossa mente nas coisas do homem, da alma, da sabedoria humana, mas isso é absurdo e tal. Isso é morte. Amém? Eu quero dar um valor, e eu sei que as pessoas às vezes usam o dom de língua, como foi feito, como na palavra que diz que é um dos menores. Mas o dom, orar, porque eu falei orar no Espírito, é isso que você quer? O falar em línguas que oração, é uma cara? arma, é uma chave que vai abrir muitas portas, inclusive essa. Porque a verdade é que quando a gente começa a orar, muitas vezes a nossa carne não está com vontade nenhuma de orar. Mas experimenta se você começa a orar em línguas. Quem nunca falou em línguas e acha assim, ah, não, mas eu não tenho coisa. Gente, é uma coisa que todo cristão é disponível para todos aqueles que queiram. Por quê? Porque não é para dizer assim, ah, você é espiritual, então você fala em línguas. Não, não é para isso. É para justamente ser usado com o seu espírito, porque é o Espírito de Deus que ora através do seu espírito. Então, não precisa da ajuda da sua alma, do seu querer. Então, isso é uma coisa que na minha vida, eu uso demais, porque muitas vezes não tenho vontade de orar. Às vezes estou passando por alguma situação, aí o que eu faço? Começo a orar em línguas. O orar em línguas, você não raciocina, você abre a boca e você fala. E é a qualquer momento, você não precisa ter uma emoção, um culto, não, agora então eu fui pego em línguas. Não, a língua é uma coisa normal, como você respira. Então você tendo essa chave na sua mão, é o acesso que você tem para você conectar com o Espírito de Deus, porque é a língua dele, é a língua do Espírito. Então, quando ele falou aí, né, que uma das coisas é você estar com a palavra e orar, colocou a mente e o Espírito funcionar. O Espírito, ele ora junto com você. Ou então, seja, deixa eu fazer uma time. Tem alguém que não ora no Espírito aqui? Que não fala em línguas, não. Tem alguém? 1, 2, não, 3, não fala, não língua. Ok, então vamos fazer. O seguinte, a gente pode se reunir, não for, Raquel tem esse dom. Ela impõe as mãos e você vai ser cheio do Espírito. É verdade. Deus fez isso já muito. Procura, olha, só por causa da hora, porque eu queria terminar. O fato de incentivar as pessoas. Não, eu vou falar isso, eu estou falando isso. Procura ela depois no cantinho, ali no final mesmo. Você vai ser cheio do Espírito Santo na hora. Tá? Não, porque senão eu vou... Já são 8h10, hein? Pode continuar, pastor. Ah, tá. São 8h10. Eu não sei quanto tempo tem aí de aula, não sei. 1 hora e 4 minutos. Já tem 1 hora de aula? Meu Deus. Pois é, porque a vontade... Quer falar mais? Pode falar. Hein?
Tem 1h04. Que eu queria terminar a parte da alma. Mas olha, já que tocou no assunto, depois procura ela ali no final, enquanto a gente estiver comendo. Olha, isso é um dom de Deus. Ela ora e põe as mãos, você vai começar a transbordar no Espírito. Já é um passo a mais. Você vai começar a ler a palavra diferente, com olhos diferentes, o Espírito vem e tal, e depois tem outros passos. Amém? E aqueles que já oram, que dê valor. Façam mais. Põe a mente no Espírito que você vai ser... Gente, é porque não dá para falar tudo. Querendo falar em língua. É uma coisa muito simples. Aí, quer dizer, o negócio fica lá parado lá. Vamos lá. A salvação da alma. Quando é que vai acontecer a salvação da nossa alma? Eu sei, já li, que o do meu espírito aconteceu instantaneamente, definitivamente, não preciso me aperfeiçoar, nada. Aconteceu. Eu sei que o meu corpo, instantaneamente, vai ser salvo, glorificado, assim que Jesus voltar, pum! E antes disso, não tem como, ok? Agora, a minha alma que compreende o meu intelecto, a minha vontade, eu decido uma coisa e não decido outra. Eu tenho uma capacidade, dependendo da minha alma, se eu tenho uma vontade muito forte, eu sempre vou querer que a minha vontade prevaleça. A alma decide, não tem nada a ver com o meu espírito. Eu tenho sentimentos de raiva, de ódio, eu choro, eu rio, eu fico zangado, eu sou sarcástico. Né? Você sabe uma pessoa sarcástica? É a expressão da alma. E a alma tem muitas expressões e a maioria delas são negativas. E até as expressões positivas da alma também são veneno. Quando alguém tem dúvida que na minha alma eu preciso de salvação, a minha alma tem inveja do outro irmão porque fala em línguas e o outro não fala. Porque a irmã casou e a outra não casou. E tal. Não tem? A alma adora se filiar à minha carne e ter sentimentos de prostituição, de lascívia. Tem ou não tem? Aí o meu corpo entra junto e diz, vamos lá também. É ou não é? E o meu espírito eu sou salvo, e no meu corpo eu serei salvo, não tem como. Mas quando que a minha alma vai ser salva? No presente, no dia a dia, hoje. No dia a dia. Certo? A salvação da alma é para hoje, no presente. Agora a pergunta é como eu fiz as outras. Quando que vai vir a salvação da minha alma? Diariamente. Até quando? Até Diariamente. do corpo for. Hein? Até chegar ao futuro. Futuro. Uma briga. Que é a briga? Alma e espírito. É uma briga que eu tô falando. É uma briga. Os três brigam ali. Vamos voltar um pouquinho. Quando Adão e Eva Tem comeram que se voltar para os comeram da árvore da morte, a alma deles morreu, certo? Morreu? Foi danificada? Foi, morreu. Precisa de salvação? Precisa. Então veja só, vamos pegar o caso de Adão e Eva. Quando aconteceu isso, o sentimento, as decisões dele no jardim do Éden e tudo, morreu. Como que você sabe que morreu? Qual é a expressão da alma que mostra que eles tinham morrido? O que aconteceu que você disse? Pronto. O corpo, Deus falou para ele, por causa disso vocês vão morrer. Eles não sabiam o que era morte. Vocês não vão viver agora eternamente, vocês vão viver tantos anos só. Porque vai ter uma coisa, a morte entrou, então o corpo de vocês vai morrer. O espírito de vocês morreu e vocês se esconderam de mim, né? Que a gente tinha comunhão todo dia, vocês morreram e não quiseram mais nada comigo. Como é que você agora descreve a expressão da alma morta? A alma, hoje, o ser humano, porque quem não tem Jesus no espírito, está morto, não é isso? Sim, tá morto. Mas a alma dele, como é que você sabe que a alma dele está morta?
As atitudes dele. Como? Explica um pouquinho melhor. Ele expressa o que? A vida de Deus? Ele expressa o que então? Não. Não. Ele expressa a morte, mas veja só. Ele expressa alguma coisa, não expressa? O que ele expressa? O que a alma normalmente expressa? A vida da alma. Adão e Eva expressaram primeiramente o medo, né? Hein? Doença. Não, doença é o corpo. Mas tudo bem, tem doenças da alma. A vontade, as decisões dele, os sentimentos dele. Ou seja, a prova de que a alma morreu é que ela não expressa mais a vida de Deus. Ela se tornou independente de Deus. Tanto que as pessoas que têm o espírito morto e não vão ter o corpo glorificado, eles juntaram na sua alma, na sua expressão, a morte, uma vida, entre aspas. São pessoas muito voltadas, sabe o quê? A arte. Hã? Elas são voltadas à música. É só falar nele que ele aparece. O carro do Batman agora não sei. Ou seja, a alma do camarada, ela se tornou independente de Deus. Aí você teria que estudar, você quer ver uma coisa? O livro de Gênesis. Antes, Adão, Eva, os outros filhos de Adão e Eva, todo mundo expressava a Deus no final do dia. Glória a Deus por tudo isso. Quando morreu a alma deles, se tornou independente. Primeira coisa que aconteceu, a independência. Caim e Abel. O que aconteceu com Caim? Matou. Por que ele matou? Porque ele começou a... Ele começou a viver independente de Deus, tanto que Deus falou, por causa disso, o sangue do teu irmão, agora você vai ser, a frase é um errante sobre a terra. Ele saiu e foi embora. Vida independente. A geração dele começou a crescer e nascer, e como eles não tinham mais a alegria de Deus, porque eles estavam mortos, essa descendência começou a fazer o quê? Aí você vem... Se você acha que na Bíblia, logo no início, no capítulo 3, 4 e 5, começa a falar sobre a descendência das pessoas, você tem que prestar atenção. Aí diz lá, aí nasceu Adão, nasceu Enos, e Enos começou a invocar a Deus, e a partir dali, na outra geração, nasceu Tubal-Caim, depois nasceu outro fulano e tal, e esse homem era expert em artes, de faca, de não sei o que. Por que isso? Porque uma pessoa antes, Adão e Eva, e o outro irmão dele, era esqueci o nome dele, são uns nomes muito esquisitos. Aquele ali estava tão triste, porque não tinha mais a presença de Deus, ele começou a inventar os instrumentos de música. Você nunca notou isso? Por quê? Porque era uma maneira deles, a alma deles estava... o espírito morto longe de Deus, então eles tinham que se expressar momentaneamente através da música. Como se fosse se alegrar, né? Se alegrar! Porque pegou, exatamente. Vem deles. Eles precisavam de alegria e de proteção. É tudo que o ser humano deste mundo precisa, alegria e proteção. Por isso que, né, estão aí os países que não têm Jesus, precisam de proteção. Monta exército, faz uma arma aqui e tal, se alguém te matar, foi a mesma coisa. E por que os jovens vão para agora Rock in Rio, já estão vendendo e não sei o que e tal, porque alegria, pula, tira o pé do chão e tal. Se você analisar, me desculpe, Pastor Júlio. analisar friamente, só um instantinho. E tal, tá, eu não tenho nada contra, mas é uma... Eu não preciso de tirar o pé do chão, tomar uma droga, isso tudo, para sentir alguma coisa. A alma se tornou independente. Quando ela não tem a proteção de Deus na alma, no espírito, no corpo, ela vai se drogar, ela vai querer muita música. E acabou a música, quando acabar o Rock in Rio, vai ser a maior depressão. Depressão em todos os sentidos.
Aí acabou, tem que esperar o próximo ano e tal, isso, aquilo. Pode falar. Sim, eu reparo nas classes sociais, né? Porque desde o ano passado existem as classes sociais, hoje ainda tem. A alta, a média... A baixa, a subbaixa... Nas classes sociais, os que se acham muito autossuficientes, eu reparo que assim, eles acham que a autossuficiência vem deles. Então, quando eles conseguem... A alma é a expressão da alma independente, concorda? Tem esquizofrenia, muitos são tristes, muitos são doentes, é o que eu mais Exato, essa é a no característica. trabalho eu reparo isso, gente, impressionante. Que não adianta o poder aquisitivo, é porque eles acham que a suficiência é deles. Quando eles conseguem aquele patamar, eles não têm alegria na alma. É Aí uma vão- tristeza constante. Na alma, na mente, outras pessoas fazem o quê? Compra todos os livros. Qual a última noite? Enche a mente de filosofia e tal, isso, aquilo, e tal, e tal. Aí não tem. Aí ele buscou filosofia, já buscou a classe social, também não resolveu. Então ele agora quer sentimentos diferentes. Antes ele gostava da mulher dele, agora já não é mais a mulher dele, tem que ser a mulher do vizinho. Aí sai do vizinho, já não tá mais. Até que ele diz, ai, nada disso me satisfaz. Já sei. Um garotão. Mas é mesmo, é. E começa a olhar. E sai de um polo pro outro. Não sei o quê. O que é isso? É a alma independente. Ou seja, a nossa alma precisa de quê? A vida de Deus. Expressar Deus. Salvação da vida de Deus. A alma do cristão precisa também? Precisa. A cada dia precisa dessa expressão. Se a alma do homem não for, do cristão, não for salva, já vou dizer aqui agora, eu vou ter que botar um ponto final porque já tem mais de 1h30, né? Eu vou continuar na próxima aula, só esse último ponto. Eu vou mostrar que a alma do homem precisa de salvação, independente do espírito. Provei isso ou não provei na última aula? Mas tem um versículo que fala da salvação da alma. Não, tem vários. Vários. Mas vamos respeitar Pastor, e mas tal. Oi, fala. salvação, ela na verdade ela é definida como dois tipos de salvação. Pelo menos que uma que é sotéria. Bem, no original aí, no original. Sim, a palavra sotéria, Tem salvação um do que espírito. é esse primeiro do espírito, tem outro que é a salvação que Deus intercede, né? Você tem que saber na Bíblia, porque às vezes é salvação no espírito, às vezes é salvação de problemas. Você tem que ver o contexto. Às vezes é a salvação da alma. O crente precisa da salvação da alma. Tem crente que tem inveja de outro? Tem. É uma expressão da carne. Aliás, eu não falei o que é a carne na Bíblia. Temos que crucificar a carne. Ninguém sabe o que é carne. Sabia disso? A carne é a expressão. Hein? A carne tem ligação com a alma. Não é a expressão da alma. A carne é a expressão do homem caído. Do homem caído? É, quando ele se tornou pecador, ele se tornou carne pecaminosa. Pensei que minha carne está... Paulo diz, na minha carne não há bem nenhum. Se a carne aproveitasse. Aproveitar a carne, esse é o problema. Tem denominações e cristãos que querem santificar a carne. Paulo diz, mata! Não tem que santificar, aproveitar a carne. Esse é o problema. Por quê? Porque a carne foi o resultado... Carne para nada presta. Ninguém santifica a carne. A carne é o homem caído. Tem gente tentando santificar e está se frustrando. Você vê como essas palavrinhas, a gente precisa de definição e precisa entender, porque senão você diz, peraí, então tem 3 salvações? Não existem 3 salvações, existe uma só, porque o homem é dividido em 3 partes. Você já notou que desde a primeira aula eu estou falando sobre 3 fases do universo? É muito 3. É muito 3, ainda bem, porque isso vai fazer com que você entenda, né? Minha alma não salva. Quando a alma será salva? Pois é. Pecaminosa. Ó, Mas você... vamos botar um ponto de vírgula. Eu não quero que ninguém
né? Ainda temos que Hoje tem comer. festa. Não, olha só. Vamos terminar. Hoje tem festa lá no meu AP. Lá. É uma bobagem. Esse cara é um ridículo. Pô. Não tem festa em AP nenhuma. A festa é aqui, ó. Se negar. Um beijo e um queijo pra todo mundo aí na internet. Um beijo e um queijo pra todo mundo na internet. Hein? Quando a aula tá pegando fogo. Quando começa a esquentar. Foi bom estar Na com hora que vocês. começa a esquentar, foi bom estar com vocês. Não, na próxima aula eu vou pegar, eu termino com 15 minutos sobre isso, eu vou ler o texto, posso ler até Esse hoje. assunto é muito bom. Pra minha aula. 15 minutos. E deixa eu em seguida, porque eu vou falar algumas coisas, eu vou ter que falar sobre o julgamento sobre a casa de Deus. Não é muita coisa não, eu vou resumir. E junto disso, eu vou falar sobre 5 advertências que tem no livro de Hebreus. Eu vou resumir o livro de Hebreus, que é dificílimo, nas 5 advertências que tem a ver com isso. Porque a minha, vamos dizer assim, a tese que eu vou dizer é o seguinte: se você não for salvo na sua alma, você vai perder o milênio. Você não perde a sua salvação. Opa! Hein? Como é que você poderia chegar num corpo futuro se você não tem a alma salva? Mas olha, você ainda pode chegar no corpo futuro quando Jesus trasladar, e aí vai haver o tribunal de Cristo, que está ligado ao quê? No tribunal de Cristo, eu falei no início, Jesus vai dizer, pulou a cerca, mentiu, ele vai julgar os meus pecados? Não. Nem se toca no tribunal de Cristo, não se fala em pecado. Porque uma vez que os meus pecados já foram perdoados no Espírito, já acabou. Mas as nossas obras, mas que obras que vão ser? Aqui, nossas palavras também. Espera aí, que é a expressão de quê? Da alma. Então, o que eu estou dizendo que no tribunal de Cristo Quando entra na igreja tá lá, vai o quê? na igreja tá lá, você fala. Nós vamos saber na hora quem foi salvo na sua alma ou não. Continuar isso. Cada um põe de Continuar na outra aula, porque o assunto é claro, é profundo e eu tenho mais 3 coisas. Quando você tiver tudo isso junto, o Espírito Santo vai começar a preparar e trabalhar na tua vida e vão acontecer coisas muito maiores, amém? Vamos terminar. Quem que é? Ela faz Ana, segura ela aí. Quem faz ano? Ela? Não, ela bateu o portão pra minha filha. Não, Ela não sei. faz, é 25. Então, na próximo domingo, nós vamos fazer o aniversário dela aqui. Senão vai envelhecer muito, coitadinha. Tá mandando água na boca do pessoal na internet. Tá bom. Tá dando hora na internet. Próxima aula. Posso orar para terminar? Ó, gente, a partir dessa aula e da próxima, as coisas vão começar a esquentar um pouco. No bom sentido. Eu gastei aqui quantas aulas? 10, 12 aulas? Só para preparar. É base, é alicerce. Porque daqui para frente você já sentiu que muita coisa do Espírito de Deus vai acontecer com você e comigo, amém? Amém. De verdade. Hein? Tá. Eu quero terminar orando e dizendo que, olha, nós podemos, como diz Hebreu, provar das coisas do mundo vindouro. Gente, o Espírito de Deus é a coisa mais linda e a palavra de Deus mais preciosa. Tenha paciência, pague um preço na sua alma de poder ouvir isso. Vou começar a aula na Barra, já começamos aqui, vamos continuar, vocês já estão mais adiantados e tal. Não retroceda, Jesus disse, quem pega no arado e olha para trás, não é digno de quê? Do reino. Ok? Tenho algumas coisas para orar. Minha mãe está no hospital lá com 85 anos, já falei com ela hoje. E está pneumonia, com algumas coisas que estavam acontecendo. Não foi nenhuma alma penada não. Foi a irmã que chegou.
E olha, eu quero, como eu estava dizendo, temos algumas coisas para orar. Eu sei que você tem situações também. Nós temos algumas outras situações. E como eu disse, nós estamos aprimorando aqui. Eu acho que hoje todo mundo ouviu. Nós precisamos ainda comprar uma câmera melhor, porque essa ainda não está como a gente quer. E como eu sempre falo, se você puder ajudar, sempre temos envelope, sei lá onde está. Estava ali. Então você sabe, tirou da chuva. Se que você puder fazer isso, você está fazendo pelo reino de Deus, em função destas aulas, porque nós vamos colocar esses assuntos e outros pela internet, que do livro de Romanos, do livro da lei, não sei o que, você pode paralelamente ouvir isso depois, tá? Mas óbvio que eu preciso de tempo e material para fazer isso, e vamos orar, e na próximo domingo então, nós estaremos aqui continuando, e aperte o cinto que o piloto vai voar. Vamos ficar de pé. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos porque a tua palavra, ela é viva, ela funciona, ela é eficaz e ela também corta as juntas das medulas. Ela separa o que é da alma e ela separa o que é do espírito, e nós precisamos receber essa palavra primeiro no nosso espírito. E junto do nosso espírito nós precisamos orar no espírito e orar também com a nossa mente, para que o teu Espírito Santo faça essa divisão. Porque nós precisamos de experiências contigo, não experiências dogmáticas. Nós precisamos receber mais da tua vida, como os nossos amigos também da missão que estão ouvindo pela internet. Que aconteça alguma coisa sobrenatural na vida dele, no momento de oração, no momento de trabalho, que a glória de Deus se manifeste, que haja uma transfiguração, aquilo que está dentro de nós, do nosso espírito, venha para fora como expressão da vida de Deus, expressão até sem palavras, porque nós transmitimos em espírito e não sabedoria humana. Faz agora, ó Deus, eu declaro que o teu povo aqui que está ouvindo vão ter experiências contigo, ó Deus, tremendas. Glória a Deus, tremendas. Coisas que os olhos ainda não viram, coisas que os ouvidos ainda não ouviram, nem entrou no teu coração. Coisas que Deus está preparando para aqueles que ouvem a palavra, que estudam, que quebram a sua alma, para poder entender a economia de Deus no Espírito, na fé. Deus, não estamos atrás de prazeres, nem de bênçãos humanas e materiais. O fato de estarmos vivos já é uma bênção. Tendo que comer e vestir, já somos abençoados. E nós temos muito mais do que isso. Mas nós queremos uma veste espiritual. Cai Espírito Santo sobre a igreja vitoriosa, que é a igreja dos últimos dias, a igreja dos pequeninos, Senhor, daqueles que se humilham, que apagam o seu ego, que estão prontos para sofrer, sim, porque Jesus sofreu e eu não sofro mais no espírito, mas na minha alma eu preciso. Eu abençoo a tua casa, a tua família, os teus filhos, com a proteção de Deus. Não há demônio, nem diabo, nem a tua carne que possa chegar perto da tua casa, nem perto da tua saúde, nem perto, porque é ordem da palavra do nosso Deus. Você que está colocando a sua mente no Espírito, você vai ser trasladado pelo poder de Jesus.
Você vai ser rico da presença do Espírito. Espere, porque a salvação já está próxima. Eu abençoo o teu trabalho, sim, o dinheiro que não é teu, que é de Deus, porque Ele é o dono de tudo. E o que Ele quiser fazer com a tua vida financeira, Ele vai fazer muito melhor do que você imagina. Glória a Jesus. Porque Ele é autor da vida e aquele que destrói a morte no espírito, na alma e no corpo. Que a igreja do Senhor Jesus Cristo nessa cidade, nesse bairro, no nosso Brasil aqui seja transformada. Que o povo não fique procurando bênçãos, guloseimas espirituais, mas procurando o verdadeiro conhecimento da economia de Deus. A economia de Deus no mistério da fé. Vamos abençoar o pessoal da internet, quem está ouvindo agora. Receba a mesma coisa. E que a tua vida seja transformada a partir de hoje de uma maneira nova e tremenda. Nova e tremenda. Que haja salvação na sua mente, dos seus sentimentos, até nos seus pecadinhos lá, que já estão no fundo. Não deixa que o homem, que a velho homem ressuscite, mortifica os prazeres da carne, pelo Espírito de Deus. Obrigado, Pai, por esses irmãos que têm nos ajudado, que têm me abençoado tremendamente. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre os líderes, os pastores, que eles sejam renovados na mensagem que eles pregam. Que comecem a pregar as revelações de Deus em mistério, que estavam ocultos, mas que agora o Senhor vai revelar coisas novas. Porque o que nós temos ouvido de revelações são coisas tão já velhas e ultrapassadas. Mas que o Teu Espírito abra os nossos olhos espirituais e físicos e emocionais, para que Jesus seja o Rei do reino que está por vir muito breve. E que nós sejamos vencedores e participemos deste reino da mesma forma com Ele. Que a graça do Senhor esteja com você durante toda esta semana, de manhã, de tarde e de noite. Até o próximo domingo. Para louvor e glória de Jesus, e o povo de Deus diz amém. 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 E amém. Boa noite, até domingo que vem. Bom feriado. Aproveite para descansar, mas para glorificar a Deus também. E essa é a melhor coisa que você pode fazer. Uma boa noite e... Fechou? Vamos comer.